oitavo ano, tudo bem com vocês? Eu sou Viviane Santos e esse é o meu sinal. Sejam todos bem-vindos à aula de língua portuguesa. A gente tem uma conversa bem massa para fazer hoje aqui. E eu não estou sozinha, mas antes de apresentar as meninas que estão comigo aqui no estúdio, eu vou me autodescrever para quem está em casa acompanhando essa aula, tá certo? Eu sou uma mulher negra de cabelos escuros, curtos, lisos. Tenho olhos escuros, uso óculos arredondado e hoje eu visto uma calça jeans escura e uma blusa laranja. Me acompanhando na aula de hoje, eu tenho a nossa querida intérprete de Libras, Jéssica. Seja muito bem-vinda, Jéssica. E no chat, fazendo a comunicação com vocês aí de casa, recebendo seus comentários, as suas fofocas, as suas notícias, coisa boa, né? Eu tenho a professora Adriana Maria aqui no chat, vamos dar um oi para ela. Olá, meus amores do oitavo ano. Como sempre, é uma alegria estar aqui com vocês e com essa professora maravilhosa. E eu também vou me autodescrever para vocês. Eu estou sentada aqui por trás de um computador, visto blusa azul, calça jeans e uso óculos também. Tenho cabelo tamanho médio, cor parda. E é uma alegria, minha gente, poder compartilhar desse momento de conhecimento, né, de recomposição da aprendizagem com a professora Viviane Santos e com vocês. Vamos juntos? Simbora, vamos juntos, né? A gente tem uma aula hoje sobre tessitura textual. Esqueci de dizer que eu estou em pé aqui diante da câmera. A professora Adriana está sentada, eu estou em pé, tá certo? A gente tem uma aula hoje sobre tessitura textual, que é o ato de compor um texto, né? Que vem dessa ideia de produzir um tecido. A gente vai perceber que são coisas bastante semelhantes, coisas que a gente nunca para pensar, que tem sentido e faz total sentido quando a gente para perceber os detalhes e as semelhanças. Mas antes da gente elaborar o conceito, mais precisamente sobre o que é tessitura textual, a gente vai ler primeiro uma narrativa para poder pensar no assunto. A gente vai ler um continho intitulado A Moça Tecelã, de Marina Colasanti. A gente está sempre trazendo essa autora para vocês, porque ela está disponível na Árvore do Livro, que é uma plataforma, né, um site online que todo aluno da rede tem acesso. Então, todos os livros que estão nesse site você pode ler gratuitamente. Então, use e abuse da Árvore de Livros sempre que desejar e converse com seus colegas. Agora a gente vai ler o conto, ver o que a gente pode entender desse conto e ver o que a gente pode também fazer relação com o ato da tessitura textual, de compor um texto, tá? O nome do conto é A Moça Tecelã. Bora lá? Acordava ainda no escuro, como se ouvisse o sol chegando atrás das beiradas da noite, e logo sentava-se no tear. O tear é uma maquinazinha que se usa para tecer o tecido, né? Então você vai, como se fosse uma costura, só que utilizando uma máquina manual, tá? Diferente da máquina que a nossa avó tem, que a nossa mãe tem, né? Que é aquela máquina doméstica. Vamos continuar a leitura do conto. Linha clara para começar o dia. Delicado traço cor de luz, que ela ia passando entre os fios estendidos, enquanto lá fora a claridade da manhã desdenhava o horizonte. Perceba que aqui eu já tenho uma analogia não, mas uma comparação bem feliz que ela utiliza da linha clara com o raiar do dia, que é esse momento em que o sol ele vai nascer, né? Vai iluminar toda a cidade, todo o bairro. Então eu já consigo fazer essa associação entre a cor escolhida para tecer e o momento do dia em que a história se passa. Depois, lãs mais vivas. Quentes lãs iam tecendo hora a hora. O sol está nascendo, né? E a partir do momento em que ele vai passando as horas, as lãs vão ficando mais quentes, as cores vão ficando mais quentes. Então, há uma mudança ali nas cores das lãs que ela utiliza para tecer o tecido dela. Em longo tapete que nunca acabava. Se era forte demais o sol e no jardim pendiam as pétalas, a moça colocava uma lançadeira, grossos fios cinzentos do algodão mais felpudo. Em breve, na penumbra, trazida pelas nuvens, escolhia um fio de prata, que os pontos longos redobrava sobre o tecido. Leve, a chuva vinha cumprimentá-la pela janela. Então, perceba que quando ela consegue escolher tons
mais sóbrios, tons mais acinzentados, é quando a chuva vem fazer referência a fazer companhia a essa moça tecelã. Então perceba que o clima está diretamente relacionado com a escolha do material de trabalho dessa tecelã, tá certo? Simbora continuar o conto? Mas, se durante muitos dias o vento e o frio brigavam com folhas e espantavam os pássaros, bastava a moça tecer com seus belos fios dourados para que o sol voltasse a acalmar a natureza. Assim, jogando a lançadeira de um lado para o outro e batendo os grandes pentes no tear para frente e para trás, a moça passava os seus dias, nada lhe faltava. Na hora da fome, tecia o lindo peixe, com cuidado de escamas. E eis que o peixe estava na mesa, pronto para ser comido. Se sede tinha, suave era a lã cor de leite que entremeava o tapete. Então, a partir desse momento, a gente consegue perceber que há um elemento mágico aqui na tessitura. A partir do momento em que ela vai tecendo, ela vai percebendo que o tecer dela tem influência sobre a vida dela. Então, se eu escolho fios claros, o sol brilha. Se eu escolho fios soturnos, escuros, acinzentados, há probabilidade de chover. Se eu preciso tomar um copo de leite, então eu vou tecer com linhas brancas para que esse leite apareça. E assim sucessivamente, assim com a comida também. Tá certo? Vamos continuar. E à noite, depois de lançar seu fio de escuridão, dormia tranquila. Quando ela utilizava fios mais curtos, é porque estava no anoitecer. É como se ela seguisse o tempo na escolha aí, né, de como ela ia fazer o seu tecido. Tecer era tudo o que ela fazia. Era tudo o que queria fazer. Então, a gente tem uma moça completamente apaixonada pelo ofício que tem, né? Mas tecendo e tecendo, ela própria trouxe o tempo em que se sentiu sozinha. E pela primeira vez, pensou como seria bom ter um marido do lado dela. Então, aqui a gente tem o começo do desenrolar da história, quando, depois de perceber a habilidade, ela se pergunta se ela pode curar a própria solidão e decide ter seu marido, talvez. Não esperou o dia seguinte. Com capricho de quem tenta uma coisa nunca conhecida, começou a entremear no tapete as lãs e as cores que lhe dariam companhia. E aos poucos seu desejo foi aparecendo. Chapéu emplumado, rosto barbado, corpo aprumado, sapato engraxado. Estava justamente acabando de entremear o último fio da ponta dos sapatos, quando bateram a porta. Toque, toque. Alguém bateu na porta. Então perceba que nesse momento, o poder de criação dela era tão forte que ela conseguiu criar uma pessoa com todas as qualidades que ela queria. Então, o chapéu, a barba, né, as características físicas que ela queria, ela conseguiu colocar nessa criatura. Será que ela conseguiu colocar as características morais, personalidade, trejeito, né, gosto? Será que ela consegue modelar isso também ou será que é só a parte física? Vamos descobrir, né? Vamos. Simbora, vamos ver onde é que esse conto dá. Nem precisou abrir. O moço meteu a mão na maçaneta, tirou o chapéu de pluma e foi entrando na sua vida. Já chegou chegando. Gente. Que a gente chega com o pé na porta, né, professora? Não é? Pé na porta. Aquele dia, deitada contra o ombro dele, a moça pensou nos lindos filhos que teria para aumentar ainda mais a sua felicidade. Ela já está pensando em construir uma comunidade, né? Uma família, já está pensando... Assim como as linhas. Pois é, assim como as linhas. E agora que ela percebeu que ela consegue produzir, né? Ela pode tecer seus próprios filhos. E feliz foi durante algum tempo. Ela ficou feliz com isso que aconteceu, né? Mas se o homem tinha pensado em filhos, logo os esqueceu. Porque, descoberto o poder do tear, em mais nada pensou, a não ser nas coisas todas que ele poderia lhe dar. Então, a gente já tem aqui um vislumbre de ambição, né? O fato da moça protagonista querer usar o ato de tecer para ter uma felicidade, para ter a sua família, para melhorar de vida, mas de forma honesta, comedida, né? Ali, dosando o que quer ou o que não quer. O homem percebeu, o marido percebeu que isso era uma fonte de riqueza. E que ela poderia tecer qualquer coisa a partir daquele tear. Então, aqui a gente tem o início da problemática do nosso conto, né? Onde é que eu tô? Porque, descoberto o poder do tear, e mais nada pensou a não ser nas coisas todas que ele poderia lhe dar.
Uma casa melhor é necessária, disse para a mulher. E parecia justo, né? Agora que eles eram dois. Antes ela era uma, tinha uma casa menor. Agora que eles eram dois, queriam ter filhos, podiam ter uma casa maior. E assim ela fez. Exigiu que escolhesse as mais belas lãs cor de tijolo, fios verdes para os batentes e pressa para a casa acontecer. Então ele meio que obrigou que a moça tecelã fizesse a casa com muita rapidez. Mas pronta a casa já não lhe pareceu suficiente. Isso para o marido, tá? Podemos ter um palácio. Agora que a gente já tem uma casa, a gente aluga essa e vai para uma outra maior. Dias e dias, semanas e meses, trabalhou a moça tecendo tetos e portas e pátios, e escadas, e salas e poços. Tecia e entristecia, consequentemente. A moça, a tecelã, passou a viver para o tear, que já era a habilidade e a função dela, mas agora ela não tecia para si. Ela tecia para cumprir ou tentar acolher as vontades do marido. E percebeu que a fonte de felicidade dele já não era a sua própria, né? Afinal, o palácio ficou pronto. E entre tantos cômodos, o marido escolheu para ela o seu tear, para ela e seu tear, o mais alto quarto da mais alta torre. Essa história a gente conhece, né? Quando alguém isola uma pessoa no mais alto quarto da mais alta torre, lembra quem? Rapunzel. Rapunzel. Aprisionada lá em cima, né? Sem descanso, tecia a mulher os caprichos do marido, enchendo o palácio de luxos, os cofres de moedas, as salas de criados. Tecer era tudo que ela fazia. Perceba que esse homem não queria ter problema, né? Tudo ele tinha ali resolvido com muita facilidade. Vamos ver o que acontece em seguida. Deixa eu ver aqui. E tecendo, ela própria trouxe o tempo em que a sua tristeza lhe pareceu maior do que o palácio com todos os seus tesouros. E pela primeira vez pensou como seria bom estar sozinha de novo. Aqui a gente tem um pouco da reviravolta do que é o enredo, porque se a gente tinha uma personagem que estava triste no começo da história e que queria, ao ter uma família, traçar o desenvolvimento do enredo, aqui a gente percebe que agora ela sente falta desse momento sozinha, em que ela tinha o trabalho apenas para si e que ela exercia o seu desejo única e absolutamente, né? Ela não tinha as necessidades do outro para suprir. E foi para o tear. É lá que ela resolve os problemas dela, né? Então ela pensou, se eu tenho um problema aqui, como é que eu resolvo? Voltou para o tear para tecer mais tecido. Dessa vez, não precisou escolher linha nenhuma. Segurou a lançadeira, ao contrário, e jogando veloz de um lado para o outro, começou a desfazer seu tecido. Perceba que ela já não precisa escolher fio, ou seja, não tem uma cor que possa ser associado com o desfecho, né? Qual é a cor do desfecho? Hã? Perdeu o encanto. Ela perdeu o encanto, né? Não tem. Desconectou da natureza. Desconectou e percebeu a infelicidade do momento, né? Verdade. Então, se ela teceu ali tanto tecido com tantas cores distintas, no final, quando ela precisa voltar para o que era antes, ela já não precisa escolher cor alguma. É o final, tá certo? É o desfecho. Ó. Cadê? Onde é que eu tô? Desteceu tudo e, novamente, se viu na sua casa pequena e sorriu para o jardim, além da tela. Esse continho, acho que é o final do conto. Não, tem mais, ó. A noite acabava quando o marido, estranhando a cama dura, acordou e, espantado, olhou em volta. O marido estranhou, né? Dormiu numa cama boa, acordou numa cama dura, aconteceu alguma coisa. Não teve tempo de se levantar. Ela já desfazia o desenho escuro dos sapatos e ele viu seus pés desaparecendo, sumindo as pernas. Rápido, o nada subiu-lhe pelo corpo. Tomou o peito aprumado, o emplumado chapéu. Lembra que quando ele bateu na porta dela e estava usando um chapéu bem emplumado? Então, tudo isso desapareceu. Então, como se ouvisse a chegada do sol, a moça escolheu uma linha clara e foi passando-a devagar entre os fios. Delicado traço de luz, que a manhã repetiu na linha do horizonte. Agora sim, nosso conto acabou. Deixa eu ver se passa. Passa para mim, por favor. Não.
Então, a gente pode perceber, esse é realmente o final do conto, que no final, ela recomeçou, né? Ela decidiu desfazer tudo aquilo que ela tinha feito, mas ao invés de ficar entristecida porque o primeiro plano tinha dado errado, tinha feito infeliz, ela tenta recomeçar a vida dela. Ela não desiste do tear. Ela entendeu que mesmo quando a gente está triste, a gente precisa continuar costurando, continuar tentando fabricar a nossa própria vida, a nossa própria felicidade. Esse é o maior ensinamento produzido por esse conto, né? Como a gente pode perceber, o conto conta a história de uma moça que sabia tecer e, ao exercer a função, ela descobre que consegue tecer coisas e pessoas para a vida real e começa a modificar a própria vida. Ela tece comida, água, um marido, uma casa e, em seguida, um castelo, com criados e tudo, e nada disso lhe deixa feliz. Então, ela decide desfazer tudo. Em resposta ao descontentamento com relação ao marido e a vida que ela possuía depois de conseguir tudo isso, ela decide desfazer toda a tessitura, toda a história, retornando à vida mais simples que possuía no começo do conto. Ficando sozinha, então ela percebe que era valiosa a paz que ela sentia. Então é quando a gente percebe que, de repente, um cenário anterior era melhor do que aquele cenário que a gente está tentando construir agora, não existe vergonha em voltar, dar 2 passinhos para trás, dizer, opa, eu preciso fazer alterações aqui para eu ir atrás dessa felicidade que eu estou achando que não está rolando agora. Então, esse movimento de ida e volta, de escolha, é como a gente tece a nossa vida e é como a gente tece um texto também, professora. Isso, que é esse Viviane. movimento de estica e puxa, de escolha de palavras, né, de vocabulário, porque a gente está o tempo todo entrando em contato com palavras diferentes. Então, de repente, eu escrevi um texto cujas palavras pertenciam ao meu vocabulário 2 anos atrás, mas que hoje não fazem mais parte. E eu, como dona e proprietária do texto, posso o quê? Alterar esse texto, deixar ele mais com a minha carinha. Vários pontos são importantes nesse conto que a gente pode perceber. Bora lá? A gente tem o poder de criar a própria narrativa, e é disso que se fala o ato de tecer, né? No conto especificamente, trazendo para a textura textual o nosso próprio texto, o nosso próprio ponto de vista, a depender do gênero textual que você esteja compondo ali, né? Porque pode ser um texto literário, pode ser um texto não literário. A ambição do marido e os desejos diferentes das personagens. Então, aqui a gente tem o conflito sendo apresentado para o leitor. Então, você tem 2 pessoas com ideais completamente diferentes que se juntam e entram em conflito por causa disso, tá certo? Quase toda narrativa vai ter um conflito. Ele não precisa necessariamente ser uma briga, ser uma discussão. Ele pode ser um conflito interno, algo que a personagem principal não consegue resolver e assim sucessivamente, tá? Ela criava a realidade dos 2 sozinha, então a gente tinha aqui a exploração de um trabalho individual, né? O marido já não ajudava nessa elaboração, então se tornou para ela muito exaustivo, tá certo? Esse trabalho de tecer. E ela soube reconhecer quando não precisava de algo ou de alguém. Fazer esse trabalho é mais difícil do que parece, né? Porque parece meio crueldade, assim, né? Você perceber que uma pessoa já não soma, né? Não é assim que o jovem diz, ou soma, Ou some. divide, Ou divide, ou subtrai. ou subtrai, né? E aí, esse trabalho é bastante difícil de fazer, mas a personagem ela é muito perspicaz, ela é muito inteligente sobre si e ela consegue perceber que, ó, não tá dando não. Eu preciso ir atrás da minha felicidade e hoje ela não depende de você. Ela não tem relação com você. Sempre é possível modificar a narrativa ou a textura, e é isso que o final do conto mostra pra gente, que se não tá bom, a gente pode modificar. A vida é assim também? O nosso texto é assim também. Então, quando a gente está produzindo, se achou que o texto não ficou bom, volta lá, modifica, seja a nível argumentativo, seja a nível de ideias, seja a escolha lexical que você está usando ali no seu texto. Quanto à ordem da narrativa, vocês percebem que houve uma ordem aí na narração dos fatos nesse conto, né? A gente tem uma ordem bem tradicionalzinha, né? A gente tem a apresentação. Apresentação de quê, Vivi? Das personagens, do tempo, do espaço, de um enredo inicial. A gente tem tudo isso colocado logo no comecinho do conto.
A não ser o marido, que é introduzido depois, né? Depois que ela vai tecendo. Em seguida, a gente tem introdução do problema. A personagem começa a agir. Então, ela primeiro faz esse diagnóstico de que não está bem só. E aí vai começar a produzir a própria realidade. Depois disso, surgem os problemas. Ela se percebe infeliz dentro dessa realidade. Continuando o nosso círculo, por último, a gente tem a personagem resolve os conflitos internos e o texto encontra um desfecho. Essa é a ordem natural que o nosso texto fez. Mas, e se a gente propusesse uma modificação da ordem? Será que ele faria sentido como narrativa? Será que a gente precisa obedecer isso aqui ao pé da letra, que é a ordem natural? Será que a gente pode modificar? E se a gente começasse, por exemplo, o texto com o problema? Ela não está mais feliz no casamento, que é o ponto de conflito, né? E depois a gente passasse para que ela desfez aquilo tudo que ela teceu no começo da narrativa. E depois a gente passasse para um flashback para contar como a personagem chegou nesse momento crítico de desfecho, de problemática, né, de conflito. E por último, a gente apresentasse o desfecho. Ou seja, eu estou em crise, ela desfaz tudo que fez, ela tem esse flashback para contar a história toda, para que o leitor não se perca. E por último, mostra o desfecho, ela lá feliz, descendo de novo. Muitos filmes usam esse recurso de ir e voltar na narrativa, né? A gente tem filmes que começam pelo final e depois saem recuperando todo o enredo. Isso é um percurso muito possível, tá? A alteração ainda se mostra possível, ou seja, é possível começar pela ordem que se queira. Isso porque a escolha narrativa sempre irá recair sobre o autor. Ele pode contar a história fora da ordem cronológica e ainda assim conseguir uma tessitura coesa, porque obedecer à ordem tradicional não é necessariamente a única forma de criar um texto coeso. Então, se as ideias estão organizadas na cabeça do autor, ele vai conseguir fazer um caminho que faça sentido, tá? Narrativamente falando. Será que dá para fazer uma analogia entre o ato de tecer a personagem principal do conto e o ato de criar um texto? Eu acho que dá, né? Muito semelhante ao processo de tecer a vida que desejava, o texto também pode ser entendido como um processo de costura. Essa costura implica ideias, fatos, personagens, tempo, espaço, cronologia, prioridades narrativas e escolhas lexicais, ou seja, se eu vou chamar a minha casa, de lar, de moradia, de apartamento, né? Então, escolhas lexicais são quando a gente utiliza palavrinhas de propósito ali naquele lugar. Embora a gente saiba outras que também se encaixariam como sinônimos, por exemplo. Tá certo? E agora a gente tem uma definição aí do que seria a tessitura textual. O texto resulta de um trabalho de tecer, de entrelaçar várias partes menores a fim de se obter um todo interrelacionado. Então, eu tenho várias partes menores, como os conflitos, como as ideias, os caminhos de cada personagem, e eu vou tecendo isso para que ele faça sentido como um todo. Daí poder falar em textura ou tessitura de um texto. É a rede de relações que garantem sua coesão, sua unidade. Então, imagina que eu, a professora Adriana e Jéssica somos 3 personagens de uma história que não se conhecem. A gente não se conhece, a gente nunca se viu na vida. E aí a gente vai para a faculdade, vai para a mesma faculdade. E esse é o momento de encontro entre as 3 personagens. Então, eu tenho um trabalho de costura, de tessitura narrativa. Eu estou construindo aquilo que vai me dar o enredo, que é a história progredindo, tá certo? Essas relações obedecem uma ordem temática, composicional, de estilo, né, de gênero textual, etc. O estilo do autor é a forma como ele compõe, sua escolha de palavras, sua forma de conduzir a narrativa. O estilo está muito ligado àquele momento em que você olha um texto, olha um livro e sabe quem foi o autor. Justamente pela forma de conduzir a narrativa,
pelas escolhas gramaticais, pelas escolhas de palavras. Então, tudo isso faz parte do estilo. Como eu contaria uma história? Muito provavelmente de uma forma diferente de como a professora Adriana contaria uma história. Então, estilo é aquilo que só o autor tem. É aquele jeito individual dele, intransferível, tá certo? Já a temática diz respeito à manutenção daquilo proposto no início do texto. Então, a gente tem uma história sendo criada e a manutenção desse tema é o que também vai guiar a minha narrativa. Contudo, em uma narrativa, a temática principal pode conduzir a caminhos de temática secundária. Claro, né? A gente tem várias possibilidades dentro de um texto. Então, imagina que o começo de um texto é sobre um conflito bélico. Dentro desse conflito bélico, eu posso imergir dentro da mente da personagem e eles podem me dar outros conflitos, como, por exemplo, amores que foram deixados em casa, como, por exemplo, traumas de guerra. Tudo isso faz parte de temáticas secundárias que envolvem o tema principal e estão ali para auxiliá-lo. Ufa! Professora Adriana, a nossa aula acabou por aqui. Gente, Foi o que você achou? maravilhosa, não é? Falar sobre a tessitura do texto, trazendo um texto, não é? E aí interpretando esse texto nas entrelinhas, e isso foi muito bom. Então, gente, nós ficamos por aqui. Até a próxima, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado também. Tá aí o livro da Marina Colasanto lá na árvore do livro para você fazer o rastreio e conseguir ler, tá certo? Está disponível. Obrigada a todo mundo que participou dessa aula. Um cheiro e até breve.